Antes de dizer algumas palavras da liturgia que nós celebramos, eu só quero contextualizar mais um pouco o fato de termos entre nós essa relíquia desde o dia de ontem aqui no santuário. Primeiro, a nossa igreja crê piamente, assim também é um artigo de nossa fé, que nós fazemos comunhão com com os santos. Os santos estão junto do Senhor e deles nós recebemos a intercessão. Então nós recorremos aos santos. Aí se eu perguntasse para cada um de vocês quais são os santos de devoção, vocês elencariam um bocado de santos, dada a intimidade, dado o conhecimento, dado a proximidade que você ousa dizer que se identifica com o santo. Para nós, da família franciscana, e para aqueles que simpatizam com este carisma, nós recordamos na história de Francisco um fato belíssimo de sua vida, que foi dado em 1224, numa montanha, num lugar chamado Monte Alverne. Ali Francisco de Assis teve uma experiência grandiosa. O Cristo crucificado aparece para ele, portado, sendo trazido por um serafim, uma categoria angélica. Era o desejo de Francisco de trazer no seu corpo sinais da paixão do Senhor. Ele era inconformado com a grandeza de Cristo, de doar-se na cruz, com a incapacidade dos homens e das mulheres de não se assemelhar, de não valorizar, de não fazer jus a essa entrega. Quando Francisco lembrava da paixão de Cristo, da sua morte na cruz, chorava copiosamente e dizia, dentre muitas coisas, o amor não é amado. O amor não é amado. Os homens e as mulheres não respondem na mesma proporção o grau de amor a Cristo. Mas Francisco, muito ousadamente dizia, Senhor, eu quero sentir na minha pele o que o Senhor sentiu. Em sua vida inteira, não foi só no ano de 2024, mas após sua conversão, Francisco começa a permitir com que esse Senhor vai marcando o seu coração, a sua alma. E em 1224, brotam nos pés, nas mãos e no lado de Francisco os sinais da paixão. Ele é estigmatizado. Brotam de forma madura o grau do amor dele a Cristo. E não pensem vocês que ele ostentava essa graça que Deus ali conferiu. Ele escondia de todo mundo. Só descobriram muito perto, Frei Leão era o único que sabia, mas descobriram muito perto da sua morte. Ele tinha medo das pessoas se confundirem, achando que ele queria tomar o lugar de Cristo. Não. Apesar de dizermos a ele que é um outro Cristo, a lembrança evidente de Cristo. Mas o que Francisco quer nos ensinar na sua história? O que essa relíquia, que é um pedaço do pano do hábito de Francisco, tem a nos ensinar hoje? É um tecido que esteve com ele, certamente ali tem vestígios do sangue dessa experiência. Francisco quer nos ensinar a sermos conforme Cristo, sermos a semelhança de Cristo em nosso dia a dia. A Eucaristia que você toma, o envolvimento que você acaba vivendo na vida da igreja, deve colocar em você, deve fazer com que em você seja marcado os traços de Cristo. Eu tenho que ser, você tem que ser no mundo sinal de Jesus Cristo. Foi o desejo de Francisco e assim Deus o permitiu, e é essa a intenção dessa relíquia em nosso meio, para que uma lembrança da sua vida, que venhamos a ter a certeza que nós somos amados pelo Senhor e que devemos trazer sinais de sua presença em nosso mundo. Uma palavra sobre o Evangelho que nós acabamos de escutar. Aqui eu quero me referir diretamente, situo também essa minha reflexão, àqueles e aquelas que vivem o sacramento do matrimônio. Você que é casado, hoje eu me refiro em especial a você, e você também que almeja um dia viver como um homem e mulher casados. Mas essa palavra, ela vem para nos acalentar, para nos reorientar. Então a chamada de atenção da liturgia de hoje refere-se à situação
do teu matrimônio. Aí faço uma pergunta a você e você deve pensar. Como está o seu casamento hoje? Como está o teu casamento hoje? O que você tem vivido no seu dia a dia com a sua família? Ou você, filho, filha, o que você tem percebido do casamento do teu pai e da tua mãe? Ou você, o que você tem percebido da união dos irmãos e irmãs de hoje em dia, que almejaram o casamento? Como está o teu casamento hoje? Antes de a gente concluir de forma muito triste que os casamentos hoje são inconsistentes, não duram muito, seríamos mais honestos se fizermos uma primeira reflexão sobre a qualidade de pessoas que nós estamos tendo hoje, ou a qualidade de pessoas que nós estamos chegando a viver. Antes de pensar num casamento que infelizmente tem se diluído com muita facilidade, pensemos na qualidade de homem, de mulher, que hoje nós somos. E uma das falas daqueles que refletem sobre o homem contemporâneo é dizer que nós somos hoje muito inconsistentes. Nós desistimos dos nossos projetos por pouca coisa. Aqui falo em relação ao sacramento do matrimônio, mas também falo referente aos muitos projetos que às vezes a gente no começo abraça, né, com toda afinco, assim, vou levar até o final, mas acontece alguma situação, a gente abre mão. Isso se dá, infelizmente, também com o sacramento do matrimônio, que em si nunca é o problema. O problema, eu volto a dizer, são as pessoas que estão estranhas à realidade da vida de um modo geral. Falta você, fibra, falta uma considerável perseverança nos projetos. Perseverar. Quando falo inconsistentes, eu estou levando em conta o fato de às vezes a gente tem uma contrariedade que pode ocorrer em nossas vidas, a gente desiste, abre mão de projetos, abre mão do sacramento. Entendo perfeitamente que existem casamentos que começaram de forma inválida e um dia terminam. Uns que começaram bem, alguns casamentos que começaram bem, mas foram se encaminhando à ruína e também terminaram. Diria que tem alguns casamentos que nunca poderiam ter começado. Alguns casamentos não poderiam ter começado. Outros que hoje precisa ser renovado. Renovar o casamento. Sair daquelas brigas por futilidades. Uma briga marcada às vezes pelo orgulho, pela sua incapacidade de, enquanto casado, homem e mulher, de às vezes reconhecer que você de fato errou, que você deve dizer, perdão, falhei, sair de um orgulho, sair também de uma postura individualista, mesmo estando dividindo um teto com outra pessoa. Às vezes, casamentos se tornam horríveis por encontrar-se, por ter dentro desse meio, nesse casamento, um casal, ou melhor, um esposo, uma esposa individualista. Outros casamentos que se tornam não legítimos, casamentos que são marcados pela violência, homem agredindo mulher, mulher agredindo homem, falta do respeito. Quando chega nesse ponto, acabou tudo. Quando tem a coragem de agredir um ao outro, esse casamento, infelizmente, tem que ter um fim, se não for ajustado. Mas se chegou a esse ponto, é até estranho dizer tudo isso, mas aí existe de fato uma separação legítima.
se o homem é violento, se a mulher é violenta, se os seus dias são marcados por essa agressão. Talvez eu esteja falando tudo isso aqui e a pessoa que deveria escutar não está aqui, ficou lá em casa, o esposo, a esposa. Mas eu peço a Deus, você que me escuta e tem essa situação, que Deus te faça um canal de transformação a este homem e a esta mulher que está afastado do propósito dessa união, que Deus assim o quis. A palavra vai dizer, Deus uniu o homem e a mulher, os conduziu um ao outro para que se tornassem uma só carne. Essa união é desejo de Deus. O casamento é projeto de Deus aos seus. E é marcado lá na criação. Conduziu o homem para a mulher para o homem, para que se unissem, vivessem a unidade de vida. O casamento, meus irmãos e minhas irmãs, é antes de tudo, você que um dia casou, é uma promessa a Deus, que você fez, né? Você esteve aos pés do altar, mas estava olhando a sua esposa, mas ali você estava falando para Deus, que você seria fiel. Então, todas as vezes que você deixa de viver e cultivar este casamento, você está ferindo a promessa a Deus. E você se torna muito ousado, ousada, se você fere uma promessa com Deus, ou se você fere essa aliança com Deus. Então, renove. Existe também uma realidade que deveria estar presente no casamento, no matrimônio. Diria que é o mistério do sacrifício na vida do homem e da mulher casado. Eu falava de manhã e trago essa fala aqui a vocês à tarde. Uma vez eu cortando o cabelo com um barbeiro, ele falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, nem mesmo estudando teologia do sacramento. Uma coisa muito simples, mas de uma verdade absurda. Ele me disse, Frei, eu não me casei para ser feliz. Eu me casei para fazer a minha esposa feliz. Então, dizia do individualismo, né? Então eu me casei para fazer o outro feliz. Aí é o sacrifício, né? Porque você abre mão para fazer o outro feliz. E mais, eu me casei com meu esposo, com a minha esposa, para conduzi-la a Deus, para levar ao céu. Veja, a espiritualidade do sacramento. Quero conduzir a minha esposa aos céus. Quero conduzir o meu esposo, a minha família aos céus. A gente esgotou esse tipo de reflexão, mas é preciso existir esse entendimento. E aí mora a felicidade, levando o outro aos céus. Esse é o mistério do sacrifício, é o mistério pascal da entrega pelo outro. Quem der a vida ao outro, esse fará a minha vontade. Essa é uma espiritualidade. Essa é a liturgia daquele que é casado, daquela que é casada. E digo que o teu casamento, meu irmão, minha irmã, ele tem que ir para além dos seus filhos. E além dos filhos. Porque o teu filho vai crescer. A tua filha vai um dia falar, pai, tchau. Vou fazer a minha vida, tchau e bênção. E você vai ter que abençoá-lo, vai ter que permiti-lo sair. E no fim de tudo vai restar quem? Você e a sua esposa, você e seu esposo. E aí? Se não existe amor, que sentido tem de estar junto? Se você não cultiva o amor. Ame teus filhos, não estou falando para abrir mão dos filhos, não é isso. Mas ame seu esposo, ame tua esposa. Pois o teu dia, queira Deus, vai terminar ao lado dela, ao lado dele. É para dar esse salto. Tem que existir, aí é o sentido. Porque do contrário, meus irmãos e minhas irmãs, se não houver essas motivações, nessa união que Deus quis, de fato tem razão para não existir. O que eu tenho trazido para o centro do meu coração? Quando Cristo diz do adultério, ele não fala do ato do adultério em si, ele fala que ele já aconteceu no coração do homem e da mulher. Então minha pergunta final é, o que você, enquanto casado, casada, tem colocado no teu coração, que se encaminha
a esse ferir o casamento, a esse rompimento dessa aliança. O que você tem trazido para o teu coração, o que você tem levado para a tua casa e tem machucado, ferido essa aliança. Que o Evangelho, hoje proclamado, converta os nossos corações, que dê sentido sempre mais àqueles que estão casados. E se difícil está o teu casamento, meu irmão, minha irmã, procure o padre. Vamos conversar. Procure os freis. Estamos aqui para lhe ajudar, para dar um novo respiro à sua união. Procure. Não deixe para a coisa degringolar, né? Para você procurar. Não. Se você está percebendo indícios, procure para juntos solucionarmos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, essa união que Deus assim o quis que você experimentasse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.